Boa noite a todos, graça e paz. Estamos aqui, concluindo esses 2 anos de Rema. Graças a Deus, glória a Deus que até aqui nos sustentou o Senhor e vai continuar nos sustentando, porque aqui é só o início para a prática do dia a dia, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, de ter me cercado de todos os lados para me trazer para esse curso que é de fato libertador. Muitos sofismas são quebrados aqui, muitos biscoitos também são quebrados, né? Eu gostaria de agradecer em especial a Grace, que foi uma mulher usada, para abençoar a minha vida no primeiro ano do Rema. Eu louvo e glorifico a Deus pela vida dela, porque ela foi minha mantenedora e também minha incentivadora, Todo o tempo ela dando força, você vai até o fim, porque o Deus que iniciou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Eu quero agradecer também a Adriana, porque foi através dela que eu conheci o Rema. Eu cheguei na casa da Adriana, só Deus sabe o estado, e ela me apresentou o Rema, e ela falava assim, com tanta empolgação, ela me dizia: Léa, o Rema mudou a minha vida. Se você foi e o Rema não mudar a sua vida, nada mais muda. Então, isso foi despertando em mim, o desejo de conhecer essa palavra, de realmente mergulhar na palavra do Senhor e ter o entendimento, porque a letra a gente conhece, muita gente lê a Bíblia, sabe as histórias bíblicas, mas a revelação poucas pessoas têm, E eu quero agradecer também a toda a equipe do Rema, aos professores também, que dedicaram seu tempo, para estar aqui conosco, se consagrando, passando tudo que Deus colocou no seu coração e ministrando essa palavra assim de maneira poderosa. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Pai, eu te agradeço por mais uma noite, por estar em tua presença. E eu te peço que o teu Espírito Santo seja o meu guia. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito através de mim, ministrando a cada coração aquilo que está no teu coração, Pai. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. O tema da minha ministração é um tema que, assim como o Leandro, eu decidi falar de algo que eu vivi, Então, vencendo as fortalezas, renovando nossa mente. E eu quero ler com vocês aqui em 2 Coríntios 10, 4 e 5, que diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Me chamou muita atenção essa questão da fortaleza, O que são fortalezas? Eu procurei a definição no dicionário e no dicionário diz o seguinte: fortalezas são lugares, bem preparados. Cadê? É um lugar protegido e fortificado, usado para proteger uma cidade ou território, ou seja, um lugar diligentemente preparado para a resistência. Nesse contexto aqui de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele adverte, a igreja de Corinto que, embora nós estejamos em um corpo físico, nós não lutamos com armas humanas, com armas naturais. A nossa arma, ela é espiritual. E essa arma é a palavra de Deus. É nela que tem todas as estratégias para destruir as fortalezas, que são as mentiras. Em outra definição, diz aqui que fortalezas são obstáculos diligentemente criados pelo diabo para resistir à verdade e frustrar o plano de Deus em nossas vidas. É isso que ele tenta constantemente,
Porque quantos aqui nunca receberam em sua mente algumas mensagens que dizia que você não podia alguma coisa, que você era incapaz, mensagens de medo, de insegurança. Eu acredito que todo mundo aqui já passou por isso algum dia, né? Então, isso é mentira do diabo, porque a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas em Cristo, porque Ele nos fortalece. Ele é a nossa força, Ele é a nossa arma de resistência, a palavra de Deus. Aí diz aqui, me chamou a atenção porque diz aqui, destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então aqui Paulo está dizendo que o ato de destruir esses pensamentos contrários à palavra, somos nós que fazemos, né? É uma responsabilidade nossa, porque Deus ele já nos deu toda a estratégia na palavra dele. Ele nos instrui como a gente pode renovar a nossa mente contra as mentiras que Satanás coloca em nossa mente. Então, já está tudo feito, já está tudo escrito. E é só a gente tomar posse e, por meio da palavra, combater esses pensamentos. Eu digo que essa mensagem ela tem muito a ver comigo, porque quando eu cheguei no Rema, eu era uma pessoa repleta de fortalezas, né? Fortalezas que foram criadas desde a infância até o momento que eu verdadeiramente conheci a palavra do Senhor. Então, eu cheguei aqui no Rema com depressão, né? Eu fazia acompanhamento, tomava antidepressivo, fazia acompanhamento profissional também, mas nada estava surtindo muito efeito. Eu estava com o meu casamento bem abalado, né? Aí veio a pandemia e eu fiquei desempregada. Aí foi quando Deus, né, colocou a Adriana e o pastor Jorge no meu caminho, né? Ele realmente me cercou para que eu fosse para lá e conhecesse, né, o Rema através deles. E quando eu cheguei aqui, eu falei com a Grace, eu digo, Grace, eu tenho muito desejo de fazer essa faculdade, esse curso, mas eu estou fazendo faculdade. Aí ela disse assim, e eu também, no momento, não tenho condições financeiras para tal. Aí ela disse assim, você tem o desejo, então venha, que Deus vai suprir. Aí eu vim e quando eu cheguei, ela disse, pronto, faça a sua matrícula que você já está dentro. Então eu comecei a fazer, tranquei a faculdade, porque não foi uma direção, né, do Espírito Santo, e foi a melhor opção, né, foi a melhor escolha que eu fiz, porque nada se compara à revelação da palavra de Deus em nossas vidas e à prática dela. Então, nós passamos aqui, né, 2 anos renovando a nossa mente. Foram muitas palavras, foram muitas matérias preciosas. E, graças a Deus, muitas fortalezas foram quebradas. Deixa eu ver. Então, aí, para a gente renovar, eu estava estudando, né? E o Senhor me mostrou, segundo Romanos 12, 2, que fala sobre a renovação da nossa mente. Que diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No caso, eu comecei a praticar isso em minha vida. Quando vinha as sugestões, né, do diabo, eu começava a rebater com a palavra. Eu entendi que quando eu declarava a palavra, eu me levantava por dentro. Então, eu tinha força para romper sempre que eu declarava a palavra. E eu disse, Pai, funciona. E eu gostei do negócio. Glória a Deus. É muito bom quando a gente se submete à palavra do Senhor, amém?
Então, assim, nós temos que... Aí aqui, em Romanos, Paulo, ele também atribui esse processo de renovação da mente a nós, é um esforço nosso. Como eu disse, Jesus já fez tudo. Então, tem uma parte que nos cabe e nós precisamos nos posicionar e nós, através da palavra, renovarmos a nossa mente constantemente. Isso é diariamente. Assim como nós precisamos do alimento físico para poder sobreviver, nós precisamos desse remédio, desse alimento, dessa palavra todos os dias para podermos sobreviver espiritualmente. E assim, eu quero trazer para vocês um exemplo que me chama muita atenção sobre essa questão de renovação, que é de transformação, que é a conhecida metamorfose. Quantos aqui já ouviram falar? Que é o exemplo da borboleta, né? A borboleta, ela passa por algumas etapas para poder se tornar uma borboleta, chegar na fase adulta. E uma fase que me chamou muita atenção é a fase da pupa. A borboleta, ela nessa fase, é a fase que ela precisa romper o casulo para poder voar, para poder ser quem ela foi criada para ser. Então, quando eu estava observando esse exemplo, eu trouxe assim para a minha vida, para o cotidiano, né? Quantos casulos não tivemos que romper para estarmos aqui? Né? Nós precisamos romper todos os dias muitos casulos, né? E muitas vezes não é fácil. Eu confesso que algumas vezes eu encontrei muita dificuldade, mas é aquela coisa, se você não se posicionar, se você não decidir fazer, você não vai avançar. Você vai ficar estagnado e vai colecionar uma vida de frustrações, porque nós fomos criados para viver em movimento, né? Nós somos criados para cumprir o ID que Jesus deixou. Então, nós não podemos ficar estagnados. E essa é a mensagem, assim, a principal mensagem que Deus colocou em meu coração, porque eu precisei romper muita coisa para estar aqui hoje. Então, eu sou a prova de que se a gente se predispõe a colocar em prática o que a palavra diz, né, a gente consegue, a gente avança. E aqui eu quero finalizar aqui com Filipenses 4:8, que aqui basicamente Filipenses Paulo nos instrui a como a gente pode renovar a nossa mente, né? Como eu disse, a Bíblia tem resposta para tudo. E aqui ele diz que para a gente renovar a nossa mente, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E se hoje eu estou aqui concluindo o rema e ministrando a palavra, é porque eu me expus ao longo desses 2 anos e tenho procurado praticar essa verdade em minha vida. A renovação da minha mente constantemente pela palavra, porque eu precisei romper muitas fortalezas e muitos casulos que tentaram me parar. E eu acho que eu ainda tenho um tempinho, eu queria finalizar com, no caso assim, com o que Deus me chamou, né, para fazer. Tem um louvor que eu gosto muito e o Senhor colocou no meu coração e eu vou finalizar com ele. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus,
porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.